Meu nome é Márcio Vitar Vigonha, sou estudante de Engenharia Ambiental e gostaria, antes de começar a apresentação, de agradecer ao PROIC pela coordenação do Programa de Iniciação Científica, à FAPDEF pela concessão de bolsa e à professora Iovanka Pérez pela oportunidade de realizar essa pesquisa e pela colaboração na realização desse trabalho. Ele será apresentado em 4 etapas: introdução, metodologia, resultados e conclusões. No âmbito da qualidade do fornecimento de água para consumo humano, o foco está na modificação de determinados parâmetros na qualidade da água, de modo a tornar o seu consumo seguro. O monitoramento do Cryptosporidium no processo de tratamento pressupõe custos elevados e metodologias complexas que dificultam sua implementação. As microesferas de poliestireno, com características físicas similares às do oocisto Cryptosporidium, têm sido cada vez mais utilizadas em sistemas piloto experimentais para verificação da eficiência de remoção de oocistos, inclusive em sistemas de filtração direta. A filtração direta é, por sua vez, uma tecnologia de tratamento que apresenta o filtro como única barreira física aos oocistos de Cryptosporidium. Para que a remoção desse organismo se dê com eficiência em sistemas de filtração direta, é requerido, portanto, controle operacional. Modelos fundamentais de filtração podem ser utilizados para o conhecimento do comportamento de sistemas de filtração e permitem a compreensão da importância desses mecanismos, que são influenciados por parâmetros operacionais e de projeto. O presente trabalho objetivou comparar níveis de remoção na faixa de tamanho de oocistos de Cryptosporidium obtidos por meio de modelos fundamentais e aqueles obtidos experimentalmente por Teixeira. A comparação dos dados obtidos na modelagem e nos experimentos foi realizada de modo a subsidiar futuros ensaios de filtração com foco na remoção de microesferas. 3 experimentos foram realizados por Teixeira, FTD1, 2 e 3. No experimento FTD1 não foi realizada a contagem de partículas e ele foi, portanto, desconsiderado. Na posse dos dados experimentais, foram feitas análises preliminares. O volume de dados coletados permitiu a análise de remoção durante todas as fases do processo de filtração e foi utilizado como base para a comparação do desempenho do sistema com o desempenho previsto por modelos fundamentais. A avaliação dos mecanismos de transporte proposta por IAL foi realizada. A metodologia empregada foi a descrita por Kiritenden. Os cálculos de níveis de remoção experimentais foram realizados para a relação entre concentração inicial e final observadas nos dados de Teixeira para a contagem de partículas e recuperação de microesferas. A simulação pelo modelo fundamental proposto por IAL foi implementada com ajuste de parâmetros para aqueles adotados nos experimentos, de modo a viabilizar a comparação entre resultados teóricos e experimentais alcançados por Teixeira. Para os experimentos FDD2 e 3 foram traçados gráficos como esse. A análise dos dados de FDD2, explicitados por essa figura, em que AL é a água do lago AE, é água inoculada com microesferas, e AF é água filtrada, no decorrer do procedimento experimental, permitiu verificar a tendência de diminuição das partículas contadas com a evolução da operação. Aqui a imagem ampliada para a faixa de tamanho de interesse. Já o gráfico de FDD3 explicitou valores elevados de contagem de partículas no efluente coletado ao fim do tempo de detenção, explicitado pela curva verde, superando para algumas faixas a contagem registrada na própria água de estudo, afluente ao sistema de filtração. Aqui, a imagem ampliada para a faixa de tamanho de interesse. A partir da análise dos gráficos, optou-se por concentrar o estudo nos dados do experimento FTD2, uma vez que a concentração de partículas na água filtrada ao fim do tempo de detenção, superando as concentrações verificadas na água de estudo, foi interpretada em FTD3 como inconsistência experimental. A contagem de microesferas em FTD2, evidenciada por essa figura, indicou também a evolução dos níveis de remoção, à exceção do tempo de 15 minutos de operação. A figura ampliada, em que o tempo de 15 minutos é desconsiderado, confirma. Observa-se diferença de mais de 1 log de remoção entre o valor sugerido pelo modelo e aqueles obtidos a partir da análise de dados experimentais. A diferença entre os níveis de remoção calculados com base nos dados experimentais pode ser justificada pela diversidade de densidade e conformação superficial das partículas na faixa de tamanho registradas pela contagem de partículas. Já a discrepância entre os níveis de remoção teórico e experimentais podem ser explicados por alguns fatores. O modelo de IAL pressupõe um sistema ideal com composição uniforme, partículas coletoras e partículas de impureza apresentando forma perfeitamente esférica, o que não se observa em sistemas reais. Além disso, o modelo não considera a variação do tamanho de grãos coletores provocado pela deposição gradual de impurezas à medida que a filtração ocorre. A porosidade do meio filtrante durante o procedimento varia de acordo com a deposição de partículas. As variações do comportamento do filtro, que poderiam levar a maiores eficiências, não são, portanto, consideradas. Há também que considerar a ação do peneiramento, que não entra no modelo de filtração de IAL. Para a previsão de níveis esperados de remoção, não é, portanto, um bom indicador de níveis a serem alcançados experimentalmente. Pode, contudo, indicar um limite inferior de remoção, apresentando o resultado conservador de eficiência de um sistema experimental, subsidiando, assim, ensaios de filtração com foco na remoção de microesferas. Conclui-se que a análise dos dados experimentais disponibilizados por Teixeira indicou o FTD2 como procedimento de filtração em escala piloto mais adequado, tanto para análise comparativa de modelos teóricos, quanto para a verificação de modificações a serem realizadas para trabalhos futuros. Obrigado pela atenção e aqui o meu contato.